Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais uma leitura incrível do Kafka e se trata do Na Colônia Penal ou A Colônia Penal. Dependendo aí da tradução, você vai encarar esse texto com essas duas terminações. E esse livro aqui, vale salientar que esse aqui é da editora Tatiaia. E a editora Tatiaia, ela fez a junção de vários textos menores aqui do Kafka. Então por isso que essa ediçãozinha aqui, ó, ela é um pouquinho mais gorduchinha, mas assim, o texto da Na Colônia Penal é uma novela, mais ou menos. Então não ocupa tanto espaço assim. E a gente vai tratar de mais um texto do Kafka, então a gente dá para esperar algumas características que são peculiares aos textos dele. Eu já li Metamorfose, Carta ao Pai e o conto do Um Artista da Fome. Então você vai lidar com essa questão do grotesco, do pesadelo e dessa questão de castigo, quase que um castigo físico, que você sente, o personagem sente que ao leitor essa história, né? E no que trata na colônia penal. A gente vai lidar aqui com a ida de um explorador. As pessoas aqui só têm denominações, cargos, né? Não tem nomes próprios. É a ida desse explorador a essa colônia penal, passar por um processo de execução, lidar com aquele processo e fazer as suas anotações. Ele é recebido pelo oficial. E junto deles dois, há um soldado e o próprio castigado ali, né? E aí ele chega lá para explicar sobre como é esse processo e a primeira coisa que você vai se deparar é com o aparelho que vai fazer o castigo, né? E é um aparelho bem assim, diferente. Boa parte do texto você vai lidar ali com as explicações do oficial, assim, bem minucioso, as explicações de como aquele aparelho ele vai trabalhar, né? E praticamente a pena para quem foi castigado ali é no próprio corpo escrever a pena, o castigo, a sentença, né? Tanto que, mais uma vez, a gente sempre vai lembrar, frisar aqui que o começo do texto do Kafka é sempre muito bom de se notar. Logo na primeira frase, mais ou menos. E aqui também não é diferente, né? É um aparelho singular, disse o oficial ao explorador, e contemplou com certa admiração o aparelho que lhe era tão conhecido. Então, ó, já começa que é um aparelho singular, né? Você não vê outro igual. E também tem um detalhe que ele contemplou com certa admiração. Essa admiração vai ali, ó, passar pelo texto inteiro, você vai ver ele elogiando, né? Você vai ver ele contemplando aquele aparelho, tendo graça ao descrever aquele aparelho, quase que ovacionando, né? E inclusive há uma certa menção, certa não, né? Há a menção em todo o texto do antigo comandante que foi o precursor desse aparelho aqui, né? O oficial vai falar, vai tecer elogios ali, vai falar um monte de coisa desse antigo comandante, que ele fazia tudo, e que inclusive o explorador falava, nossa, ele planejou, ele fez, ele montou, ele era um artista multifacetado, né? Aqui, ó, os desenhos do próprio comandante, perguntou o explorador, reuniam então todas as qualidades? Era soldado, juiz, construtor, químico e desenhista. Aí disse o oficial, efetivamente. Então você já vê também aí as reuniões de todas essas coisas, né? Todas essas atribuições numa pessoa só. O que? Detalhe de autoritarismo, né? Você reúne o centro de tudo em uma outra pessoa, em uma única pessoa só. E aí, ao descrever esse aparelho, o explorador vai perguntar, né, sobre a questão do porquê aquela pessoa está sendo julgada, se ele sabe que ele está sendo julgado e se ele tem direito à resposta. O oficial fala que não tem. Ele não tem direito à resposta, ele não sabe do porquê está sendo julgado, inclusive. Ele comenta, ó, nossa sentença não é aparentemente severa. Consiste em escrever sobre o corpo do condenado por meio do ancinho. O ancinho é uma ferramenta lá da máquina que escreve, à disposição que ele mesmo violou. Por exemplo, as palavras escritas sobre o corpo deste condenado, e o oficial apontou para o indivíduo, serão honra a teus superiores. Aí ele pergunta, né, ele conhece sua sentença? Ele não conhece. Não conhece.
Ele continua: seria inútil anunciá-las, já conhecerá na própria carne. Mas ao menos sabe que foi condenado? Também não. Mas deve haver algum tipo de oportunidade de defender-se. Aí o oficial já percebeu que estava fazendo pergunta demais e falou que não tem. Né? E continua: a culpa é sempre indubitável. Né? Ou seja, a culpa não tem ali motivos para abrir brecha. É culpado e ponto final. Então essa é o pensamento que esse oficial carrega desde antigamente. E o grande lance também desse texto é a mudança, né? Porque o antigo comandante ele acaba falecendo, morrendo. Isso não é spoiler, isso já acontece logo no comecinho. E o novo comandante ele traz para dentro dessa colônia penal uma nova filosofia. E essa nova filosofia vai de contrapartida àquilo que antigamente era feito, né? O próprio oficial ele já olha assim meio com o pé atrás para esse novo comandante, até mesmo com a visita do novo explorador, como se isso fosse uma afronta ao que ele passava. Ele começa ali a ter seus relatos ali vangloriando o passado que as pessoas antigamente assistiam, e hoje somente ele é um grande entusiasta daquele aparelho ali, daquela condenação. E é feito então a condenação, coloca-se ali o castigado lá dentro, o julgado, né, dentro do aparelho para enfim começar. E vou parar por aqui, que é interessante o que acontece depois que o aparelho está em funcionamento, né? Há uma reviravolta na situação, é interessante ter isso. E o grande parte desse texto você vai lidar com o que eu penso eu também, que é um texto também que é aberto a várias interpretações, né? Dependendo de como você vai olhar ele. Eu pensei sobre a questão de ideologia. A ideologia, né, como a gente pode ver aqui, esses conjuntos de valores éticos que esse oficial carregava do antigo comandante, ao entrar esse novo comandante já é revisto, já é colocado em xeque. E isso vai de fronte com o quê? Com a própria vivência dele. Ele vai achar que aquelas verdades que o comandante trazia eram verdades únicas, universais, e que deveriam ser seguidas piamente ali, né? E com um novo explorador ali olhando esse trâmite todo do burocrático de que essa nova execução, ele começa a fazer perguntas, essas perguntas vão incomodando de certo modo o oficial, tanto que resulta no que vai acontecer no final do texto, né? Aqui na página 114, o explorador vai tomar um pouco de ciência sobre tudo aquilo que ele está vendo. Ó. A descrição dos processos judiciais não satisfazera o explorador. Constantemente devia fazer um esforço para não esquecer que se tratava de uma colônia penal, que requeria medidas extraordinárias de segurança, e onde a disciplina devia ser exagerada até o extremo. Mas, por outra parte, fundava certas esperanças no novo comandante, que evidentemente projetava introduzir, embora pouco a pouco, um novo sistema de processos que a estreita mentalidade deste oficial não podia compreender. Esses pensamentos lhe fizeram perguntar: o comandante assistirá à execução? E aí ele fala que o novo comandante não vai assistir, né? Ou seja, até a presença do próprio comandante, a gente já percebe o tom do significado daquele processo todo para esse novo comandante. Ele quer colocar algo diferente que o oficial não entende. Então você vê um velho embate de velhas opiniões que não se reformulam, não trazem um pouquinho disso, do novo, do diferente, para a nossa atualidade. Há sempre o quê? As velhas opiniões usadas como verdades universais, fechadas. E geralmente a gente encontra muito disso atualmente, né? E opiniões fechadas, centradas no que, no passado era assim, no passado era assado, e que a gente encontra um pouquinho de resistência para a contemporaneidade. Foi uma leitura muito proveitosa, eu acho que ler Kafka é um quê de atemporal, né? E aqui a gente vê uma questão até mesmo premonitória, porque isso aqui foi escrito até antes mesmo da época do nazismo, né? Então, a gente dá para tirar muita coisa desse texto aqui, dependendo do ponto de vista que você for encarar, né? Fica a dica aqui de um texto que é muito bom, vale muito a pena ser lido. Você acha que dá para encontrar facinho aqui nas internets da vida, porque é um texto curto, é quase que uma novela, então você lê num dia só. Fica a dica aqui, ó, texto primordial. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.